E aí, pessoal, sem muito rodeio, sendo bem direto aqui com vocês, até porque é muita coisa para poder resumir aqui em alguns vídeos. Mas o meu primeiro contato com as drogas foi com uns 13 anos, 12, 13 anos de idade. Eu agora não vou me recordar, mas foi com 12, 13 anos. Eu lembro que, e eu quero já deixar muito claro aqui, que eu fui criado na melhor família possível. Meu pai, trabalhador, balconista. Minha mãe, na época, dona de casa, mas também trabalhadeira, sempre trabalhou fora, também sempre que deu. Hoje ela, graças a Deus, também já tem uma profissão há alguns anos. Então, o meu motivo não foi revolta, não foi nada nesse aspecto de não ter em casa e procurar nas ruas. Não, eu simplesmente fui um daquele grupo, né, dos curiosos, daqueles que veem os outros fazendo e querem também, de certa forma, ser igual a outros. Então, assim que meu pai e minha mãe começou a me liberar um pouco para a rua, né, o convívio ali, algumas pessoas que usavam, eu de alguma forma comecei a me identificar e querer aquilo para minha vida. E eu lembro que a primeira vez que eu fiz o uso de drogas, que foi a maconha, acho que essa foi a droga que eu tenho certeza, né, que essa foi a droga que me viciou, que foi a que eu mais usei em toda a minha vida. Eu lembro que eu pedi a minha mãe para ir num baile ali no Para Pedro, né, numa comunidade próxima onde eu moro, em Irajá, onde eu fui criado. E lá naquele baile, os amigos experimentando, fumando, eles já eram, né, dependentes, já tinham um costume. Eu lembro que eu fumei, mas fiquei com um medo terrível, que eu não consegui sentir nada. E aí, de repente, com o tempo e essas amizades, né, que nós acreditamos que são pessoas de boa índole para a nossa vida, eu comecei a experimentar, e quando eu dei conta, eu já estava rodeado só de pessoas que usavam a maconha, que fumavam maconha, o convívio era aquele, baile funk, roda de amigos, enfim. E aí, de repente, quando parei para perceber, eu já estava dependente. Eu com 14, 15 anos, eu já havia vivenciado situações terríveis de, por exemplo, ter que invadir uma comunidade, né? Esse era a forma que a gente se expressava. Eu vou invadir tal comunidade. Eu lembro que na época, com 15 anos, a melhor maconha no Rio de Janeiro era no Manguinho. Ali no Manguinhos, né, em Benfica, ali a gente conhecia como Boldinho. E aí eu saía de Irajá, pegava 350 e ia lá pro Manguinhos, e ia lá na linha do trem, na boca da Coreia, e comprava droga, usava ali mesmo, às vezes voltava para casa e fumava pela rua, né, com alguns amigos, né? E aí quando eu parei para perceber, eu já tinha ido em diversas comunidades no Rio de Janeiro atrás da melhor maconha. E o interessante é que tudo aquilo que parece, né, ser festivo, tudo aquilo que parece ser recreativo, tudo aquilo que parece ser um momento em que você está se confraternizando com pessoas que você quer estar e gosta de estar, com o tempo você vai percebendo que você se tornou um escravo daquilo que você achava que era somente um momento, somente alguns momentos. E aí, quando eu me deparei com o vício, com a dependência da maconha, na minha adolescência, em contrapartida, a minha mãe já estava, né, detectando alguns sintomas. Eu achei tão interessante falar isso aqui para vocês, porque a minha mãe, o nome da minha mãe é Selma, e ela começou a estudar e averiguar naquela época que as pessoas não acessavam o Google, que as pessoas não tinham acesso, né, a tantos recursos. A minha mãe começou a pesquisar quais eram os sintomas, né? Quais eram os sintomas de um dependente de maconha. E aí eu lembro que chegava com os olhos vermelhos, tinha aquela fome, né? Exacerbada, comendo desesperadamente. E aí foi quando a minha mãe, ela chegou pro meu pai e falou: "Ó, o Diego tá fumando maconha, o Diego tá viciado, tenho certeza." E aí o meu pai, aquele cara que era focado só no trabalho, né? Aquela pessoa que não acreditava que esse mal tinha chego na sua família, ou de certa forma ainda que
na simplicidade dele ali, se assim eu posso dizer, não acreditava que realmente isso estava acontecendo. E aí o interessante foi que os anos foram passando, né, e um abismo foi chamando o outro. Então, além de fumar maconha, eu comecei a usar algo que, graças a Deus, eu não vejo mais a juventude usando aí, que é chá de cogumelo. Eu andava com muitas pessoas com mais idade, né, que usavam essa droga. É um alucinógeno terrível. Você fica drogado praticamente 3 dias. E eu também usei, além de chá de cogumelo, redutor de carro, que é o famoso tine, que é aquele líquido que remove, né, as tintas dos carros. Hoje os jovens, infelizmente, usam a loló, mas na época era o tine. E eu lembro que eu tive diversas alucinações usando o tine também, ao ponto de eu estar usando em um determinado momento em um terreno baldio, e eu e um rapaz amigo de criação, e de repente eu usei tanto que eu perdi as forças e perdi a noção de onde eu estava. Então, comecei a frequentar muito baile funk, né? Na época, os bares mais famosos aí de onde eu moro, que é ali o Complexo da Penha, né? Chatuba, enfim, uma vida sem volta, se assim podemos dizer. Uma vida em que eu comecei a perceber com 17 anos, 16 para 17 anos, que eu só conseguia fazer coisas na minha vida se eu fumasse. Eu só acordava cedo para trabalhar, acordava um pouquinho mais cedo, fumava um baseado e ia trabalhar. Na hora do almoço, arrumava um momento onde eu trabalhava para poder ir na rua e fumar um baseado. Para dormir, fumar um baseado. Jogar bola, fumar um baseado. E aí eu comecei a perceber que a minha vida ia de mal a pior, porque alguns amigos ao redor não se satisfizeram com esse vício e começaram a experimentar cocaína. Outros, na época, começaram a roubar, outros a traficar. E eu, que vim de uma família tradicional e que usei aquilo como recreação, como interesse, como curiosidade, quando eu percebi, eu já estava dependente. E eu quero aqui deixar claro para você que é jovem, que é adolescente, é um dos piores sintomas e sentimentos que você pode ter, que é o sentimento de você ter uma necessidade tão grande, tão grande, tão grande, que você precisa daquilo. Às vezes eu lembro que eu tinha R$ 2 no bolso, R$ 3, e nas comunidades próximas, né, vendiam a maconha de R$ 1. E aí eu tinha que ir lá, tinha que comprar essa droga, tinha que usar, me satisfazer, porque de certa forma aquilo me tirava do mundo, né, me fazia esquecer os problemas, me fazia esquecer os momentos. E querendo ou não, quando você começa a praticar o uso dessas drogas ilícitas, você começa a mudar a esfera social que você vive. Você começa a pensar dentro de uma caixa. Você começa a enxergar a sociedade como um perigo para você. A polícia, né, a segurança, você começa a olhar como pessoas que podem impedir você de ter aquilo que você quer muito.